1 Pedro capítulo 1. Está lá perto do Apocalipse, para quem não sabe, tá, gente? Só você ir em Apocalipse, você vai voltando. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos da Rádio Itaí, que está ligadinho com a gente. Deus abençoe nosso irmão Luciano, que está na técnica. Deus abençoe também. Deus abençoe os irmãos que estão na live. Já compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas. E você que está aqui também, dá liberdade para o Espírito Santo te pegar aí hoje. Quem achou diz amém. Eu tenho 2 traduções e eu quero compartilhar o que Deus ministrou no meu coração para ministrar para vocês. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus, por favor. Mãos levantadas é um sinal de vitória. Então, se você é vitorioso, você vai levantar a mão, senão fica com a mão baixa. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que Deus, nesta noite, Ele irá falar ao seu coração, ao meu coração. Mas se nós darmos a liberdade para que o Espírito Santo possa adentrar em nossos corações. Fecha seus olhos, Deus. Nesta noite nós já oramos, nós já louvamos, nós já até te sentimos aqui. Eu te peço nesta hora, meigo Espírito Santo, que o Senhor venha tomar conta deste lugar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar com a sua glória, a sua graça, nesse ambiente, que esse ambiente seja tomado pela sua graça, pela sua glória, pela tua santa e poderosa presença. Meu Deus, abençoe cada pessoa que está ligada nesse culto através do rádio, através da internet, cada pessoa que está ligada nesse culto, independente do país, a distância, que essa pessoa está nos acompanhando. Deus, fala com esta igreja, que nesta noite seja uma noite que nós possamos ser vivificados pela sua palavra, que possamos ser vivificados pelo teu poder e pela tua unção, e pela tua graça e pela tua glória, que há de descer dentro dessa casa ainda nesta noite. Eu creio, nós acreditamos que sairemos desta casa hoje cheios da sua graça. Se assenta, por favor, meus irmãos, e sintam-se à vontade para glorificar a Jesus. Queridos, acabamos de fazer a menção e a leitura do texto sagrado. Nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Nós vemos o apóstolo Pedro
Quem é Pedro? Pedro é aquele que Jesus o chama. Jesus o disse que se ele o seguisse, ele o faria pescadores de homem. Pedro, ele deixa as suas redes e segue aos passos de Jesus. Quando Pedro segue Jesus, ele é moldado por Jesus. A gente vemos Jesus tratando de Pedro, moldando a vida de Pedro. Pedro, ele agora passa a viver coisas novas da parte de Deus, através de seguir a Jesus. Enquanto Pedro segue, Pedro sempre tem a oportunidade de dar a palavra. Certa feita, Jesus pergunta em Mateus 16, quem eles diriam que era o Filho do Homem? Pedro responde dizendo, tu és o Filho de Deus. Jesus disse, pois bem, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro, na mesma hora, talvez se alegra, e minutos depois, o mesmo Pedro chama Jesus de canto para corrigi-lo, porque Jesus disse que convinha que ele padecesse, convinha que ele fosse crucificado. Mas Pedro chama a atenção de Jesus, dizendo, Senhor, tenha pena de ti mesmo, tenha piedade de ti mesmo. Mas Jesus, olhando para ele, disse, para trás de mim, Satanás. Jesus o repreende. Esse mesmo Pedro, que é sanguíneo, esse mesmo Pedro, que ainda não havia sido transformado pelo Evangelho, ou pelas boas novas que Jesus falava. Esse Pedro, uma certa feita, ele e João, eles disputavam quem era o melhor, e eles vai ser enviado até Samaria, mas eles não são bem recebidos, eles não são bem recepcionados, e então eles voltam dizendo para o Senhor, se o Senhor queria que eles orassem a Deus, pedindo para que Deus mandasse fogo do céu e matasse os samaritanos. Jesus olha para eles e o repreende, dizendo que de que espírito vós sois? Eu não vim para matar, mas eu vim para salvar. Esse mesmo Pedro, ele jura de pé junto para o Senhor, dizendo que se fosse possível, ele morreria com ele, ele daria vida para Jesus, ele morreria com Jesus. Mas agora, nós olhamos esse mesmo Pedro, que disse que morreria com ele, iria com ele até para a cruz, se preciso for. Mas agora, Jesus é entregue lá no horto do Getsemane. Mateus 26, ele vai para o Getsemane. Na quinta noite, de quinta para sexta, ele é entregue aos pecadores. Pedro saca da espada, corta a orelha de Malco. Jesus repreende Pedro e diz que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus pega a orelha de Malco e cola novamente no lugar. Pedro jurou de pé junto que iria com ele, mas agora Jesus é preso, Jesus é conduzido ao Sindério. Quando Jesus está indo, Pedro segue de longe. O mesmo agora havia dito que morreria com ele, agora está seguindo de longe. Jesus entra para ser julgado. Pedro chega e se assenta no pátio, e Pedro está no meio do povo. Alguém chega na fogueira e diz, tu estava com ele. Pedro nega de pé junto, dizendo, eu não conheço ele. É esse Pedro que jura que vai até a morte, mas agora está dizendo, eu não conheço esse homem. Ele se afasta em prazo de algumas horas ou minutos, ele está de longe. A outra pessoa chega e diz, tu fala como aquele homem,
Mas ele jura de pé junto: eu não conheço este homem. Agora Pedro se afasta, e o texto diz que a porteira vem até ele e diz: você fala, você caminha, você se veste como aquele homem. Mas Pedro, de pé junto, ele jura, ele espragueja, ele fala: eu não conheço esse homem. Mas é esse homem que Jesus escolhe, é esse homem que Jesus escolhe. Jesus não vai negar a veracidade que Pedro negaria, mas mesmo assim ele escolhe. Ele está diante da fogueira, ele nega, Jesus é levado e Pedro fica de longe caminhando, mesmo depois de ter negado, mesmo depois de Jesus estar conduzindo a cruz. Esse Pedro está observando de longe. Imagina comigo a dor que esse Pedro, que deixou as redes para seguir Jesus, só que agora nas últimas horas ele está de longe dizendo: abandonei a rede, mas o que me adiantou abandonar a rede se eu não fui capaz de ir até a morte com ele? Oh, aleluia! Eu vou repetir porque isso aqui está vindo do céu. O mesmo Pedro que deixou a rede, que deixou o barco, deixou o pai, deixou a mãe, deixou os filhos, deixou a empresa para seguir Jesus, agora está olhando para a sua vida, que horas atrás dizia: eu vou morrer contigo, eu estou pronto para encarar a morte contigo. Agora está seguindo de longe, vendo Jesus ensanguentado, com a virga da cruz nos ombros, e dizendo: o que me adiantou largar casa, largar família, largar emprego, largar a empresa, largar a frota de barco, agora para seguir de longe, ser fugitivo? Eu não pude suportar e eu neguei. Mas Jesus está olhando e está dizendo: eu sei que você até negou, mas no domingo de manhã eu vou atrás de você. Oh, aleluia! Eu sei que até agora você está seguindo de longe, Pedro, mas eu não vou te perder para o inferno. Você pode até ter negado, mas aguenta o terceiro dia, porque no terceiro dia eu vou ao teu encontro, porque eu sei que você vai voltar para a mesma prática. Eu sei que você vai voltar para o mar da Galileia, e lá eu vou te pegar de volta. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer para você que não importa se você caiu, não importa se você pecou, tem o terceiro dia que Jesus está dizendo: depois da ressurreição, o primeiro passo, eu vou atrás de você, eu vou atrás de você. Eu vou ficar aqui até alguém entender, porque eu sei que Deus vai falar com alguém. Não importa se você caiu, não importa se você pecou, tem o terceiro dia. Jesus não vai abrir mão de você. Ele, se for preciso, ele vai até o céu, mas ele vai retornar, aleluia, no mesmo lugar aonde você foi chamado a primeira vez. Ele vai aparecer depois da frustração, depois da negação, depois da queda. Ele vai dizer: eu vou te pegar de volta, eu vou te trazer de volta, vou te botar no mesmo lugar. E ainda além, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Olha para cá. Você já entendeu quem é Pedro, né? João 21. João 21 é o capítulo da restauração desse Pedro que negou. Porque Jesus ressuscitou e agora Pedro e os demais voltou à mesma prática. Voltou a pegar a rede que havia abandonado lá atrás, quando foi chamado. Ele está com a rede, Jesus chega,
Aí eles estão no barco, aí Jesus acende uma fogueira, Jesus pega um pão, pega um peixe e bota na brasa. Jesus está dizendo assim, o mesmo cenário que o diabo usou para te derrubar, é o mesmo cenário que eu vou usar para te levantar. Você está aí? Não. Vou repetir, irmão João. Jesus está dizendo assim, você me negou 3 vezes diante de uma fogueira. 3 vezes você vai ter que me confessar diante de uma fogueira. O cenário que o diabo usou para te derrubar é o cenário que Deus vai usar para te levantar. Ele nega 3 vezes diante da fogueira. 3 vezes ele vai ter que dizer, te amo, Senhor. João 21, irmão. Eu não vou ficar aqui, eu só estou mostrando para você o Pedro que nós acabou de ler essa carta que ele escreveu. Aí Jesus o restaura dizendo para ele, Pedro, tu me amas? Aí ele disse, sim, Senhor, te amo. Aí ele disse, apacenta os meus cordeiros. Aí ele manda ele comer de novo. Aí ele diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus manda todo mundo comer. Aí Pedro vai colocar na boca. Jesus pergunta pela 3ª vez, dizendo, Pedro, tu me ama mais do que estes? Aí Pedro se constrange, Pedro se entristece. E a Bíblia diz, e Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Quando Pedro se constrange com esta pergunta do amor restaurador de Jesus, Pedro se constrange, perde a fome, e Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu já respondi 3 vezes para o Senhor, mas tu sabes que todas as 3 vezes que eu falei que te amo é sinceridade. Eu amo o Senhor mais do que Tiago. Eu amo o Senhor mais do que João. Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e bate. Eu imagino Jesus colocando a mão no ombro de Pedro e dizendo, Pedro, eu te restituo o seu ministério. Pedro, eu te levanto como autoridade. Pedro, não importa se você caiu, não importa se você fracassou, Pedro, agora é diferente. Pedro, eu não vou morrer mais. Pedro, eu não vou te deixar mais. Senhor, mas e aí? O que acontece? Pedro, aguarda. Daqui a alguns dias eu vou te encher e eu vou provar para você que o mesmo cenário que o diabo usou, ele vai ser pego nele, porque você agora vai ser pescador de alma. Lembra? No Pentecoste, aleluia, o cenáculo com 120 crentes, todos foram cheios do Espírito Santo. Quem estava lá? O apóstolo Pedro, aquele que era covarde, aquele que negou, agora está pulando e saltando no poder do Espírito Santo. Quando alguém chegou e disse, vocês estão embriagados, o medroso agora não é medroso, é corajoso. João fala, deixa eu ir. Ele fala, só eu quem vou. Aleluia. Tiago fala, deixa eu falar. Ele disse, não, sou eu que vou falar. Foi eu que neguei, agora eu vou provar minha fidelidade. Oh, aleluia. Alábia canda candaraia. Sou eu que vou falar, Tiago. Ele levanta e abre a porta do cenáculo e fala, ei, não tem ninguém bêbado, não tem ninguém embriagado. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus que profetizou o profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E essa promessa chegou, e não é só para nós, é para todos quanto o Senhor o chamar. Deixa eu ver se Ele chamou você também. Ele te chamou você. O Pedro, que era medroso, era covarde. A primeira mensagem dele, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas, cai de joelho
diante dele. Uma mensagem que não durou nem meia hora, mas 3.000 almas. A diferença de um homem cheio de Deus para a diferença de um homem vazio de Deus. Vazio de Deus, ele tem espada para cortar a orelha. Vazio de Deus, ele tem, aleluia, coragem de negá-lo. Mas agora cheio, ele diz: agora eu sou capaz de morrer por ele. Eu sou capaz de até ser crucificado por ele. Oh glória. A minha pergunta é: tu tá cheio ou tu tá vazio? Porque se tiver vazio, nega. Mas se tiver cheio, tu pega o diabo pelo chifre e fala que não, Satanás. Oh glória, tem crente cheio, deixa eu ver, para levantar essa mãozinha lá em cima. Levanta o mais alto que você pode para adorar o eterno. É cheio ou tu é vazio, irmão? Tu tá cheio ou tu tá vazio? Se tiver cheio, tem diferença. Se tiver cheio, eu não consigo entender. Igreja cheia, calada. Pastor, mas quem diz, pastor, que aleluia, para estar cheio tem que fazer barulho? Eu te provo. Barulho não significa nada, mas é a presença de Deus que traz barulho. Quando o poder desceu no Pentecoste, todo mundo foi atraído. E a igreja que tem Deus, a igreja que é cheia de Deus, ela faz barulho, ela tem barulho, e as almas são atraídas para esta igreja. Tem barulho? Se tem Deus, tem barulho. Se tem barulho, tem glória. Se tem barulho, tem poder. Recebe o poder, recebe o poder. Quem tem que recebe, começa a falar em besteira. Esse mesmo Pedro, ele agora vai preso por amor a Jesus, irmã Aparecida. Ele disse: não prega mais. Ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Antigamente eu obedecia aos homens e desobedecia a Deus. Agora eu acho melhor ser preso, mas não paro de falar no nome dele. Porque foi ele que me encheu de ousadia. Foi ele que me encheu de graça. Foi ele que, através da minha mensagem de 30 minutos, mais ou menos, que salvou 3.000 almas. O mesmo Pedro, no capítulo 4, entra no templo e tem um paralítico que estava na porta. No capítulo 3, ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. No capítulo 4, ele é preso. Oh glória a Deus, ele prega na prisão. Ele não rejeita a palavra, mas ele é capaz de entregar a vida por Jesus. Quem é capaz de dar a vida por ele? Quem é capaz de levantar a mão para adorar? Glória a Deus. Cadê os adoradores dessa casa? Cadê os adoradores? Levante essa mão. Levante essa mão. Prisão não vai calar o adorador. Nada poderá calar a voz dessa igreja. Levante a mão e adore. Abre a boca para adorar e batima. Você já entendeu quem é Pedro? Provei o Pedro que nega e o Pedro cheio. Capítulo 10. Pedro é enviado à casa de Cornélio. Pedro é judeu, Cornélio gentil. Pedro chega em Cornélio e Pedro começa a bater, irmão. Porque a religiosidade começa a entrar no coração de Pedro, cheio do Espírito Santo.
Aí ele começa a falar, não, é nós que temos a promessa. Aí a Bíblia diz que no capítulo 10 de Atos, o texto diz que enquanto Pedro falava, caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio o Espírito Santo. Caiu. O Espírito não desceu, o Espírito caiu. Descer é diferente do que cair. Porque Pedro estava deixando a religiosidade entrar no coração para pregar para o gentil. Só que Deus falou assim, Pedro, não é assim não. Ei Pedro, seja aquele Pedro do 2. Pedro está deixando entrar no coração dele. Aí Deus fala assim, já que tu está querendo atrapalhar o que eu quero fazer, Espírito Santo, você não vai descer, tu vai cair hoje. Vou repetir. Espírito Santo, tu não vai descer. Imagina a reuniãozinha da Trindade. Jesus falando, pai, e aí, o que é que nós faz hoje? Pedro está atrapalhando o negócio lá. Vamos atrapalhar ele? Então nós vamos atrapalhar para a religiosidade não entrar. O Espírito Santo, você hoje não vai descer de paraquedas. Tu hoje não vai botar o cinto. Tu vai soltar o cinto hoje e vai cair. Toda a casa foi cheia. Imagina o gentil saltando e pulando no Espírito Santo. E Pedro teve que ficar boca aberta olhando o Espírito Santo caindo. Ei, tem gente que quer atrapalhar. E Deus não vai mandar ele descer. Deus vai jogar ele lá de cima para baixo. Deus vai jogar de cima para baixo. Não tem paraquedas. Vai cair, mas vai encher toda a casa. Vai cair, vai encher toda a casa. Não tem lugar para religioso. Não tem lugar para hipocrisia. Não tem lugar para achismo. Não tem. Só tem lugar para ele. Deixa ele cair sobre a tua vida. Seja cheio dele. Nós lemos. Você está aí, irmão? Você está aí, irmão? Dá um sinal para me entender que você está aí ainda. Deixa eu ver. Vai embora não, fica comigo até as 9. Aí no capítulo 1 da primeira carta ele escreve à igreja: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo ponto, ou todo porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Aí ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, santificados do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esta carta do capítulo 1, ou esta epístola, o apóstolo Pedro endereça a sua primeira carta aos forasteiros que estavam em dispersão, que estavam enfrentando o fogo ardente do sofrimento. Não obstante as circunstâncias hortes, ele mostra aqueles crentes que estavam exilados da eternidade, que eles podiam ter a plena certeza e a segurança da salvação. Uma vez que a salvação, ela descansa sobre 3 pilares, e eu quero falar com vocês hoje sobre os pilares da nossa salvação. 1, 2, 3, os pilares da nossa salvação. O primeiro pilar da nossa salvação, o pilar da eleição de Deus.
Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus, ou foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que primeiro amamos a Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro. Ele nos amou, não foi eu que escolhi. Não foi eu que decidi amá-lo, mas Ele me amou primeiro. Ele me amou com amor eterno. João 3,16, eu sempre digo que é o texto mais lindo da Bíblia. Eu já até preguei sobre isso. E ele diz através de, no João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não é o cosmo, ele está dizendo o mundo, as pessoas. Ele amou-nos primeiro. Não foi nós que escolheu a Ele. Ele disse, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. O pilar da eleição de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que primeiro amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. A eleição divina, ela é eterna. A eleição divina, ela é eterna. Em Cristo, pela santificação do Espírito e a fé na verdade, para sermos santos e irrepreensível. Na carta do capítulo 1, verso 5, ele disse que estais guardado pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação, que já está pronto para ser revelada no último tempo. No versículo 7 ele disse, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mas mesmo que provado como fogo, passa a ser chamada em louvor, em honra, em glória, na aparição de Jesus Cristo. No versículo 16, ele disse, porque estais escrito, sede santo, porque eu sou santo. A eleição divina, querido, é o resultado da fé. Ou melhor, a eleição divina não é o resultado da fé. Como, pastor? A fé é a consequência da eleição. E eu tenho que provar, abre a Bíblia. Atos capítulo de número 13, verso 48, abre a Bíblia. Nós fomos eleitos porque nós cremos. Cremos porque fomos eleitos. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos, ordenado pela vida eterna, ou separado, ou chamados para a vida eterna. Aleluia. A eleição divina não é resultado da fé. A fé é a consequência da eleição. Não fomos eleitos porque nós cremos. Cremos porque fomos eleitos. A eleição divina não é consequência da santidade. Abre a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 4. A eleição divina não é consequência da santidade, mas a sua causa. Efésios capítulo 1, verso 4. Pega a Bíblia, irmão. Você tem que trazer Bíblia na segunda-feira, tá?
Vamos voltar a trazer Bíblia para a igreja. No começo foi explosão, agora a gente vai pensar um cadinho. Era só para acordar você. Até o final se prepara que Deus ainda vai te pegar ainda, de jeito. Efésios 4, acharam? Quem achou diz amém. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em amor. A eleição divina não é consequência da santidade, mas a sua causa. Eu não posso tirar isso da Bíblia. A eleição divina, queridos, não é o fruto das boas obras. Pelo contrário, nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Efésios capítulo de número 2, verso 9 e 10. Pega a Bíblia. É só virar a página, irmão. Efésios capítulo 2, verso 9. E o 10 também. Estou mostrando para você os pilares da nossa salvação. Achou? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Criados em quem? Criado em quem? Cristo Jesus, para as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então não dá para tirar da Bíblia. Ah não, pastor, é a eleição, é o fruto das obras. Não. A eleição divina não é fruto das obras. Pelo contrário, nós fomos criados em Cristo para as boas obras. E tem gente que quer questionar com a gente, mas tem que provar na Bíblia, para você entender que não é pelas obras. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. A eleição divina é irrevogável, irmão. Todo aquele a quem ele escolheu na eternidade, ele o chama eficazmente pelo Evangelho. Abra a Bíblia, João capítulo 6, 37 ao 44. Abre a Bíblia, irmão. Tenha caneta, papel na mão. Vamos voltar a estudar. Se você não estuda em casa, traz papel e caneta para estudar na igreja. Lembra que antigamente você dava vontade de notar, hoje você não nota mais? Isso aqui serve para você pregar quando você for chamado para pregar fora. Você de casa está entendendo, faz alguma coisa aí também. Anota, escreve, faz alguma coisa. O texto diz que ninguém pode vir a Cristo, ou ninguém pode vir a mim, se o Pai não trouxer. Quem vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, ou vem a mim. E a quem vem a mim, ou quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade dele? É esta: que nenhum de todo aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite
No último dia, 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E murmuravam, sempre tem um murmurador, e murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode, diz ele, desci do céu? 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está aí? A eleição divina é irrevogável. Todo aquele a quem ele escolheu na eternidade, ele não te escolhe aqui, ele te escolhe na eternidade. Antes dele me chamar, ele já tinha escrevido na eternidade: eu vou chamar Ezequias, eu vou eleger Ezequias, eu vou eleger cada diácono para ser diácono. Daniel vai ser diácono, Zé Roberto vai ser diácono. Ele elegeu lá na eternidade. Não, a irmã Aparecida vai cantar no ciclo de oração, eu vou eleger ela. A Flaviane vai ser regente do jovem, ele elegeu na eternidade. Ele olha para nós hoje, nesse dia, e diz: eu vou eleger esta igreja. E nesse dia, ela em 2021 vai estar aqui unida, ouvindo os pilares da sua salvação. Vocês foram elegidos lá na eternidade. A gente não está aqui porque nós vimos de supetão, ou de intrometido, de oferecido. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E todo aquele que o Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lanço fora. Lembra do Pedro? Lembra do Pedro que abandonou a fé e voltou? Ele disse: papai te trouxe, mas eu não vou te abandonar, eu não vou te lançar fora. Você até me negou, mas eu não vou te abandonar, eu vou atrás de você. Esse é o Deus que está dizendo para você: todo aquele que o Pai trouxe a mim, de maneira nenhuma eu vou deixar se perder. Eu vou profetizar: a sua casa não vai perder se você veio a Deus. Você não vai se perder, a tua família não vai se perder, porque se o Pai já enviou até Jesus, Jesus está dizendo para você: eu não vou te lançar fora. Ele não vai lançar você fora. Você está aí, irmão? O segundo pilar da nossa salvação, o pilar da redenção pelo sangue de Jesus. A eleição eterna do Pai. Passa necessariamente, ou passa, como tu quiser entender, pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício substitutivo de Jesus, ou o sacrifício substitutivo do Filho. Quem era para ter morrido era eu, mas ele substituiu a mim e a você. Eu preguei na semana passada sobre a cruz de Cristo. Foi ele que nos substituiu na cruz, da maldição da lei, da maldição do pecado. Ele nos elegeu na cruz, ele nos perdoou na cruz, pelo seu sacrifício. E o texto diz que, aleluia, todo aquele a quem Deus escolhe, o Filho o redime com o seu sangue. Ele nos predestinou, e a esse também chamou, e aos que o chamou, a esse também justificou, e aos que o justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo de número 8, verso 30. Vai lá, pode ir, eu deixo. Romanos 8, vai lá, irmão. Abra a Bíblia, corre.
cubo de ensino, irmão. Romanos 8:30. Dá uma passada de zóio aí para você ver. Aos que o predestinou, a esse também o chamou. E aos que o chamou, a esse também justificou. E aos que o justificou, a esse também glorificou. Jesus foi enfático ao dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a segue. A essa ou a esse ele dá a vida eterna e ninguém pode arrebatá-lo da sua mão. João 10:27, pega a Bíblia, vai lá. João 10, irmão, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E eu as conheço e elas me seguem. 28. E deu-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ele te elegeu, não tem nada que pode te separar. Paulo diz que nada nos separa do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar do amor de Deus. E Paulo escreve uma listagem: nem a vida, nem a morte, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônios, nada pode te separar do amor de Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nada poderá nos separar do amor desse Deus poderoso. Jesus Cristo, com o seu sangue, ele comprou para Deus todo aquele a quem ele escolheu na eternidade. Ele morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda a nação. Apocalipse capítulo 5 e verso 9. Vai lá. Quando eu citar o texto, você já corre já, irmão. Já vou, é só virar a página. Rapidinho tu chega em Apocalipse 5. Apocalipse 5 é o capítulo que mostra o Cordeiro, que mostra Jesus glorificado, tirando da mão do Deus Pai o livro selado. E há uma pergunta do ancião que diz: quem é digno de ler o livro, ou de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João está chorando. Quando João chora, o ancião bate nas costas dele e fala: não chora, porque eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que morreu e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No verso 9 ele diz que eles cantavam um novo cântico lá no céu quando ele chega. E esse cântico que eles cantavam, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue os compraste para Deus de toda tribo, língua, povos e nações. Aleluia, glória a Deus. É Ele que morreu lá na cruz.
Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Foi Ele que morreu e venceu, e Ele tirou da mão do Pai o livro selado. E há um coral no céu que cantava dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o livro. Oh glória, aquilo que fazia João chorar, Ele que remove o selo de João. Aqui não é lugar de chorar, João. Ele venceu. Ele comprou para Deus. Cada um de nós que aqui está, João estava vendo lá na eternidade, e ele viria a esta igreja aqui hoje, ouvindo os pilares da sua salvação. Glória a Deus, você é salvo, minha irmã. Você é salvo porque o Cordeiro comprou para Deus a tua alma. Quem pode levantar a tua mão para o céu? Você é salvo. Você de casa é salva, porque Ele comprou para Deus a tua alma. Ele morreu. Ele não morreu apenas para possibilitar a salvação dos escolhidos de Deus, mas Ele morreu efetivamente no lugar deles, para redimi-lo. Ele morreu para nos redimir da nossa vã esperança. Ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Não havia mais esperança para a humanidade. O diabo tinha uma carta de condenação, mas aleluia, Paulo aos Filipenses disse que ele cravou a cédula que era contra nós lá na cruz. E você não deve mais nada para o inferno, você não deve mais nada para o diabo. E a verdade é que você não tem mais nenhuma dívida para com Deus. Você já foi comprado, o preço foi pago pelo sangue precioso lá no Calvário. Oh, aleluia. Quem já foi comprado? Quem já foi comprado? Levanta a mão e faça barulho de quem é salvo pela graça. Ele morreu efetivamente no meu e no seu lugar. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ele: ele morreu no seu lugar. Diga para ele: ele morreu para te substituir lá na cruz. Ele morreu a tua morte para te dar a vida. Ele arrancou a maldição da tua vida para te dar a bênção do céu, meu irmão. Uriabiaceia, calamaia, calamanda canda labra chaia, caliaceia, calabiatoria sé. Ei, irmão, não deixa o diabo te acusar. Você já foi salvo pela graça. Ele morreu a tua morte. Ele morreu para te redimir do seu pecado. A sua morte foi vigária. Ele morreu pelo seu pecado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Deixa eu correr. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Arranca o que está escrito, filho do cão. Quero ver tirar da Bíblia que Jesus não morreu. Segundo as Escrituras. Nas minhas palavras, segundo o que está escrito, Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Eu quero ver. Pode arrancar até da Bíblia, mas não arranca da minha alma. Pode até arrancar da Bíblia, mas não arranca do meu coração. Ele morreu para te salvar, para te redimir. E não adianta o inferno trabalhar
Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu. E você vencerá também. Oraia calabaia. Glória a Deus. Verdade? Ele morreu em nosso lugar. Ele sofreu. Pega a Bíblia, Isaías 53:5. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido. Enquanto eles estavam ferindo ele está dizendo: cada ferida dessa está curando. Oh, aleluia. 400 ou 390 chicotadas, aleluia. Ele está dizendo: cada uma dessa eu estou curando a igreja. Eu estou curando a igreja do século 1 até o século 21, que você vai ouvir essa mensagem depois que eu morrer e ele não veio arrebatar a igreja. Essa mensagem será proclamada para toda a terra ouvir. Ele morreu, ele foi ferido. Enquanto ele estava sendo ferido, a igreja estava sendo curada. Sendo curada. Quem já foi curado? Deixa eu ver. Quem já foi curado? Deixa eu ver. Levante a mão para adorar. Só quem já foi curado. Enquanto ele sofria, você estava sendo curado. Vai ficar calado ou vai dar glória, meu filho? Vai ficar me olhando ou vai dar glória? Vai ficar me olhando ou vai dar glória? Quem é do céu dá glória, quem é da terra fica calada. Quem é do céu glorifica, quem é da terra fica calado, mas faz alguma coisa. O céu está perto nessa casa. Deus quer te renovar. Deus quer renovar o pilar da salvação divina na tua vida. Deus quer te incendiar. Deus quer acender a chama de volta na tua alma. Ai, a calamanda candalabia xandará. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder da palavra. A mensagem da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós é poder. Para nós é poder. Para nós é poder de Deus. É poder de Deus. A mensagem da cruz para o cachaceiro é loucura, para o macumbeiro é loucura, mas para quem é salvo é poder. Para quem é salvo é poder. Para quem é salvo é poder. Glória, deixa eu ver se tem poder. Quando você ouve esta mensagem, recebe a glória. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer. E a verdade é que ao crermos no nome de Jesus, nós somos justificados. Por isso, Paulo escreve em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem crê tem a vida eterna, meu irmão. Está aqui, aleluia. Está aqui com a lei de Deus e com a justiça divina. Você não deve mais nada. Você está aqui com Deus porque Jesus pagou a tua dívida. Jesus pagou a nossa dívida. Você não deve mais nada. Você não deve mais nada.
Eu vou ficar aqui até alguém entender. Você não deve mais nada, Jennifer. Você não deve ciclo de oração. Você não deve pastor Carlos. Você não deve Celcino. Você não deve Zé Paulo. Você não deve Erivelto. Pastor José Roberto. Pastor Daniel. Tu não deve mais nada. Tu não deve mais nada. Ei, você que me ouve não deve. Diga para o diabo: eu não devo mais nada. Eu não te devo mais nada. Eu estou aqui com a lei de Deus. Eu estou salvo pela graça. Não tem mais condenação. Não tem mais condenação. Terceiro e último, o pilar da santificação do Espírito. O texto diz que todo aquele que o Pai escolhe na eternidade é redimido pelo sangue de Jesus. O seu Filho e também a santificação pelo Espírito. A verdade é que Deus nos salva do pecado e não no pecado. Entendi não, pastor. Repito. A verdade, Deus nos salva do pecado e não no pecado. Você está aí? Entendeu não? Eu repito. Eu não tenho problema nenhum em ficar repetindo para você. Quanto mais repete, mais nós grava. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Não pensa que Deus vai te salvar porque você está no pecado. Ele te salva do pecado e não no pecado. Não pensa que tu entra no céu em pecado. Entra não. Mas não entra de jeito de maneira. Para entrar no céu, meu filho, tem que deixar as bagagens da vida. A evidência, querido, de que um indivíduo é um eleito de Deus é se ele crer. A minha pergunta: você crê? Crê em quem, pastor? Crê em Jesus. E a evidência é se ele está sendo santificado pelo Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2:13, depois tu lê, mas abre aí para você ver. Estou pregando Bíblia para tu, irmão. 2 Tessalonicenses 2:13 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio, para a salvação em santificação do Espírito e a fé da verdade. Santificação do Espírito e a fé da verdade. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Ele já tinha nos elegido. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, ou diante dEle em amor. Hebreus capítulo de número 12:14. Segui a paz com todos. Olha que coisa linda. Segui a paz com. Segui a paz com. Aí o texto não termina, tem a vírgula. E a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. 3 verdades explícitas dentro desse texto. Ter paz. Tem que ter paz com a igreja. Tem que ter paz com o vizinho. Se não ter paz, não vai para o céu. Segundo, tem que ter uma vida santa. Se não ter a vida santa, não chega no céu. Só entra no céu,
só vê o Senhor se tiver a vida santa. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, nenhuma pessoa pode se considerar salva a menos que tenha confiado em Jesus e esteja sendo transformada de glória em glória na imagem da pessoa de Cristo e pela obra do Espírito Santo. Para a gente encerrar, longe da doutrina da eleição estimular uma vida descuidada com a santidade. Irmão, tem santidade na nossa vida? Porque a santidade é um fundamento sólido. Mesmo que Deus nos predestinou os fins também, Ele estabeleceu os meios. O mesmo Deus que escolheu para a salvação, por sua graça antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9, Paulo diz a Timóteo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A verdade é que Ele determinou que fôssemos eleitos para uma vida de santidade irrepreensível. Nós devemos levar uma vida santa. 1, 2, 3, nós devemos levar uma vida. Você não está aí não, irmão. Como diz o ditado, você não é crente não. 1, 2, 3. Ele nos chamou para que nós levássemos uma vida irrepreensível. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A pergunta é: a sua vida é irrepreensível? Efésios 1:4, irmão, é Bíblia. Ah, pastor, o senhor está pregando que não está na Bíblia. Não está na sua se você arrancou, mas na minha está. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível, diante dele em amor. Que ninguém, irmão, se levante contra esta verdade solene. Que o nosso coração hoje se renda em gratidão, em louvor, para aquele que nos amou com amor eterno e nos resgatou pelo poder do teu sangue, e que Ele nos santifica pela obra do seu Santo Espírito. Fica de pé, por favor. Levante as suas mãos para o céu. Foi Deus quem te escolheu para estar aqui. Foi Deus que te escolheu para salvar você. Foi o Pai que te elegeu para que possa, ou pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo. A eleição é divina e eterna. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos elegeu. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, diz a palavra. Levante as suas mãos para os céus, por gentileza.
Eu vou te dar você 30 segundos para você orar como você nunca orou. Pastor, eu estou aqui, mas eu não tenho uma certeza da minha salvação, o diabo me acusa. Agora você vai pedir para Deus te dar essa certeza que tu é salvo. Tu vai orar dizendo: Senhor, incendeia meu coração com fogo do teu Espírito. Talvez você está em alguma dúvida. Agora você vai orar nesses 30 segundos que nós temos. Você vai clamar com toda a intensidade. Eu quero ouvir vocês orar agora. Oh, aleluia. Eu quero ouvir os pastores do altar orando. Eu quero ouvir os ouvintes de casa também orando. Eu quero ouvir a igreja orando agora. Todos começam dando glória, glória, vai. Isso. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, meus irmãos. Vai clamando, meus irmãos, vai clamando, meus irmãos. Espírito de Deus, dai-nos essa certeza de que somos salvos. Aprendemos sobre os pilares da nossa salvação nesta noite. Oh Espírito, e alabadaço e alabaragai. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Alibeadaço e alabaragai. Neminaiaturiacé. Oriabadaço e badagai. Senhor, incendeia o nosso coração com essa certeza de que somos salvos. Senhor, começa a colocar um novo cântico na nossa boca. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Senhor, começa a alcançar esta igreja agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh Espírito Santo, eu preguei a tua palavra e não saí da tua palavra. Confirma a palavra da minha boca nesta noite, trazendo, meu Pai, aleluia, esta eleição poderosa sobre a vida desta igreja, Senhor. Ó Deus, estes pilares da nossa salvação não possa ser abalado, Senhor. Ó meu Deus, eu te peço agora, Senhor, venha, meu Pai, estabelecer a fé desta igreja. Vem estabelecer a fé do teu povo nesta hora. Venha, Senhor, avivar. Aviva a fé, aviva a esperança. Aviva, Senhor, meu Deus. Aviva, Senhor, o coração desta pessoa. Arranca toda dúvida, arranca toda incerteza do coração desta igreja. Meu Deus, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Renova a fé, renova, Senhor, renova, meu Deus. Renova, Jesus. Renova esse ouvinte de casa. Renova essa pessoa que está assistindo esse culto. Renova, 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 renova. Grita a igreja, clama a igreja. Recebe o poder de Deus, igreja. Recebe o poder da palavra. É o poder do evangelho. É o poder do evangelho. É o poder de Deus. Recebe agora. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Recebe agora. Recebe o poder de Deus pela palavra.
Recebe o poder de Deus pela palavra. É a palavra de Deus que te fortalece. É a palavra de Deus que te enche. Seja cheio desta palavra. Recebe aqui no altar pela palavra. Sejam cheios da palavra. Exalabiacei. Aliariacai. Aiacandarai debai. Debindacanda. Ariacalamaia. Senhor, renova, 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 renova a tua igreja. Espíritos de enfermidade, pedra na vesícula, enfermidades malignas, enfermidades, aleluia, queinal, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. É pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade agora. Meu Pai, visita esta casa, esse ouvinte de casa que está enfermo, canceroso, no estado terminal, vai repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo, enfermidades malignas, enfermidade no seio, na bexiga, nas trompas, nos rios, no coração. Saia, 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 saia. É pelo poder do evangelho, eu te repreendo. Saia, 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 em nome de Jesus. Igreja, recebe a benção de Deus, recebe a benção de Deus por esta palavra. Glória a Deus. Você está sentindo o poder de Deus? Nós estamos sentindo o poder de Deus. O poder de Deus é real nesta casa. Você de casa, sinta o poder de Deus. Glorifique aonde você estiver e recebe essa graça maravilhosa. Recebe esse poder de Deus. Recebe esta glória que esta igreja recebe. Recebe aonde você estiver. Começa a falar em mistério. Começa a falar em novas línguas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba uma glória. Oh, Espírito de Deus, fica conosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja. Quem recebe a palavra, diga glória a Deus. Deus abençoe. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.